bem-vindo à tribo TATDH, o podcast para quem vive entre a ordem e o caos. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o primeiro podcast em português do mundo dedicado a entender quem tem autismo e TDAH ao mesmo tempo e vive entre o caos ordenado e a organização caótica. Aqui, a nossa neurodivergência é acolhida, compreendida e desmistificada, sem clichês ou julgamentos. Hoje nós vamos falar sobre autismo e características principais. Então vem entender quais os sintomas formam o diagnóstico e os seus requisitos. Oi, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto. Este é o segundo episódio do nosso spin-off da tribo TDAH, que é a tribo TATDH, falando sobre autismo e TDAH. Eu posso usar durante os podcasts o termo tanto autismo quanto TDAH, quanto autista, quanto TATDH, quanto ao TDAH, que são alguns dos termos usados para tudo isso, enfim. Antes disso, recadinhos. Esse podcast, como eu falei, é um spin-off e ele só acontece por causa da tribo TDAH. Então, se você quiser ouvir mais podcasts da tribo TATDH ou até da tribo TDAH, vai lá em apoia.se/tribo TDAH e ajude que todo esse podcast aconteça. Este podcast da tribo TATDH vai ser uma temporada fechada, por enquanto. Vão ser alguns episodinhos nessa primeira temporada. Eles foram lançados primeiro para os nossos apoiadores, para quem tem direito ao nosso grupo exclusivo. São as pessoas que também têm direito ao nosso encontro anual. São pessoas que participam das gravações neste podcast também, quando começar a ter gravações com convidados. Se o podcast continuar, se ele tiver apoiadores, se as pessoas, a repercussão for positiva, se as pessoas quiserem que ele continue, então talvez tenham episódios com convidados e as pessoas vão poder participar também. Você ouve seu nome no fim dos episódios, você recebe os episódios adiantados e lá no grupo você descobre todas as novidades de bastidores. Então vai lá em apoia.se/tribo TDAH. Se você não apoiar, esse podcast vai acabar, a tribo TDAH também pode acabar, e você não vai ter mais ninguém pesquisando estudos científicos que falam sobre tudo isso e resumindo pra você. Vamos pro episódio. Esse episódio a gente vai falar basicamente sobre autismo, só autismo. E eu pesquisei durante bastante tempo, eu pesquisei várias fontes. Todos os links estão nos links dos episódios, todos os estudos que eu usei, enfim. Eu vou citar alguns que foram os mais importantes. A primeira coisa que eu acho que eu preciso falar é que não se espantem, porque a maior parte dos estudos, eles foram baseados em estudos feitos com homens ou pessoas que se identificam com o masculino, em amostragens que podem não ser tão representativas, e a maioria deles é feito com crianças. Muito comum que talvez eu fale crianças, meninos e coisas assim, por causa dos estudos. E isso reflete também nos manuais de diagnóstico. A gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente. Enfim, os estudos que eu usei além dos manuais de diagnóstico foram Autism Spectrum Disorder Symptoms in Individuals with Primary Diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Systematic Review, ou sintoma do transtorno espectro autista em indivíduos com diagnóstico primário de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e uma revisão sistemática. É um estudo de março de 2024, ele é bem recente, e ele é da Macquarie University em Sydney, na Austrália. E o segundo estudo que eu mais usei foi Co-occurrence of ASD and ADHD traits in Adult Population, ou seja, co-ocorrência de traços TDAH em população adulta. Ele é um pouquinho mais antigo, ele é de agosto de 2017. Ele foi feito em conjunto da Staffordshire University, no Reino Unido, com a University de Sheffield. Vamos lá, vamos dar um panorama geral do autismo. Quando eu estava descobrindo o meu diagnóstico de autismo, eu procurei vários episódios para tentar entender sobre autismo, para tentar... o TDAH, eu já tinha o diagnóstico há muitos anos, e uma das coisas que eu estava achando dificuldade é que em podcasts de autismo, as pessoas já sabem, elas já falam há muito tempo sobre o autismo, então elas não
muitas vezes elas não falam os critérios originais. A mesma coisa em podcast de TDAH, como eu, por exemplo, que estou fazendo podcast sobre TDAH há quase 7 anos, os episódios que eu falei sobre os sintomas principais foram bem lá no começo. Não fiz um episódio recente para falar, por exemplo, sobre as características principais do TDAH. Então, para quem está chegando no rolê agora, ou quem de repente descobriu, como eu, recentemente, um diagnóstico duplo, e quer entender onde se encaixa no meio de tudo isso, às vezes é um pouco difícil de procurar as informações que são específicas de uma coisa ou de outra. Então, por isso que esses episódios do começo do podcast, eu resolvi fazer um panorama geral, são episódios conceito. Tanto o primeiro episódio, que foi sobre neurodivergências, quanto esse segundo episódio, que é só sobre o autismo, quanto o próximo episódio, que é só sobre o TDAH. Porque é importante a gente entender esses conceitos principais e saber de onde tudo isso vem, para depois falar sobre o TEA-TDAH ou o AU-TDAH e como isso tudo se mistura em uma coisa só no nosso dia a dia. O TEA, o autismo, ou o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, a gente já falou isso no último episódio, que as características principais são persistentes. E isso causa problema na nossa vida, tanto em comunicação social, quanto interações sociais, quanto padrões, por exemplo, de comportamento, tanto restritivos quanto repetitivos. E o autismo pode se manifestar de uma forma mais restrita, né? Por exemplo, interesses restritos, atividades restritas, coisas que a gente faz muito e repetidamente. Além dos 3 que eles chamam de características ou sintomas principais, de domínios principais, autistas apresentam um número adicional de dificuldades em múltiplas áreas da nossa vida. A estimativa da prevalência do autismo mundialmente é entre 0,6% e 1%, mas a severidade dessa apresentação de autismo, geralmente, ela difere muito entre os indivíduos, e mesmo esses números de até 1% da população pode ser autista, esses números podem estar muito defasados, especialmente porque a gente vai falar isso mais para frente em outro episódio, sobre como o diagnóstico de autismo e de TDAH tem mudado nos últimos tempos e como agora mais pessoas estão sendo diagnosticadas por causa dessas mudanças que a ciência encontrou nos diagnósticos que deveriam ser reparadas. Então, assim como o próprio nome sugere, o transtorno do espectro autista, ela é uma dimensão, ela é um espectro, ela tem um panorama contínuo, eu posso dizer assim, que representa os extremos desse espectro autista. Podem ter pessoas que não têm muita dificuldade com uma área, ou têm uma dificuldade mínima, na verdade, com uma área, e tem muita dificuldade com a outra, mas isso envolve muitas coisas, e essa pessoa que pode ter pouca dificuldade em um aspecto, pode ter muita dificuldade em outro. Então, ele trabalha com várias coisas, ele implica várias coisas ao mesmo tempo. E isso, alguns dos traços, tanto do autismo quanto do TDAH, podem se estender para a população em geral, mas o que faz um diagnóstico é que a gente tendo autismo, a gente vai ter impactos que vão ser negativos, tanto na nossa educação, quanto na parte acadêmica, quanto na parte de trabalho, quanto na parte social, e quanto até mesmo no autismo em níveis reduzidos até de autonomia. Todo nível de suporte é um nível de suporte. A gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente no episódio. O impacto disso é que, para ter o diagnóstico, eu já falei isso no episódio anterior sobre neurodivergências, mas tanto de autismo quanto TDAH, isso implica em intensidade dessas características, quanto elas aparecem na gente, na frequência de quantas vezes a gente faz isso. Não é de vez em quando é assim, é do tipo, a gente sempre faz muito isso, sempre desde que a gente nasceu. O período também, desde quando, isso não são características que não aparecem do nada na nossa vida, a gente sempre foi assim, ou a gente sempre apresentou algumas coisas que levam a isso, por exemplo.
Então a gente vai discutir isso ao longo desse episódio. As pesquisas clínicas do autismo mostram que existe uma tendência de focar nos detalhes. E essa atenção aos detalhes, ela é específica do autismo. Isso eu achei nas pesquisas e eu achei muito interessante para quem, por exemplo, tem TEA-TDAH. Às vezes a gente é muito distraído por algumas coisas e a gente presta muita atenção em uns detalhes que ninguém vê para outras coisas. E eu nunca entendi de onde que vinha isso, nossa, essa atenção do detalhe, porque o TDAH sempre dizem que é tão... que a gente é tão avoado, que a gente não presta tanta atenção em tantas coisas, mas no próprio TDAH pode ter uma coisa de hiperfoco também, atenção a detalhes, mas pelo menos alguns estudos que eu achei concluíram que essa parte de atenção aos microdetalhes, por exemplo, você vai comprar uma roupa nova e você é a única pessoa que descobre que tem um pontinho descosturado num parte não sei o que lá da blusa, enfim. É um exemplo esdrúxulo, mas enfim. Isso vem do autismo segundo esses estudos, ok? Vamos entrar no que os manuais de diagnóstico falam. Talvez você esteja falando, tá, ok, mas ok, isso é um panorama geral, blá, 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 whiskas sachê. Mas, ok, o que é o autismo? Segundo o CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças e Transtornos Mentais, ele é feito pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Esqueci de falar isso no último episódio. Eu falei de quem fez o DSM, eu esqueci de falar de quem fez o CID. Enfim, TDAH e autista aqui, então vão ter problemas de memória de coisas que eu não anotei, já avisei isso no último episódio. E eu também vou fugir do assunto de vez em quando eu lembro de alguma coisa no meio do caminho. Isso acontece se você está ouvindo um episódio de uma pessoa até a TDAH. A gente é passível de acontecer essas coisas, especialmente por causa da parte TDAH nesse aspecto. Voltando ao autismo. O transtorno do espectro autista é caracterizado por déficits persistentes. Isso vem do CID, tá? O CID escreve isso. Déficits persistentes em interações sociais e comunicação social, habilidades de comunicação social. Tanto para iniciar, quanto para sustentar, quanto para ser recíproca, por exemplo, numa conversa, ou padrões de comportamento, interesse e atividades em um espectro que ele é mais restritivo, ele é mais repetitivo e é mais inflexível. Ou seja, a gente tem mais problemas para não fazer as coisas, às vezes, do nosso jeito. Então, é claramente atípico e excessivo para indivíduos que estão dentro desse contexto social, dentro da nossa idade, por exemplo. Então, comparando com pessoas no nosso contexto social, por exemplo, dentro de uma minoria, dentro de uma idade, a gente vai ter mais dificuldades com esses aspectos, comparado com todo o resto da população que não é autista. E, além desses fatores, a gente vai ter problemas de disfunções executivas do nosso cérebro comparado com pessoas da mesma idade, do mesmo, por exemplo, que o CID fala, nível de desenvolvimento intelectual também. Então, a gente vai ter mais problemas com pessoas, mesmo comparando, se está tudo no mesmo nível, quem é autista tem mais dificuldades com algumas áreas, com essas áreas que eu falei antes. O autismo, ele é percebido desde o período de desenvolvimento do ser humano. Principalmente desde o começo da infância. Às vezes quando a gente ainda é bebezinho, ou nos primeiros passos da infância. Passos não literal, mas as primeiras fases da infância. E as características do autismo podem não se manifestar completamente, às vezes até mais tarde, mas vão ter alguns aspectos lá já desde sempre. Por mais que algumas coisas se manifestem talvez um pouco mais tarde. Mas mesmo assim, as demandas sociais são excessivas e limitadas pelas capacidades. Ou seja, a gente vai ter mais algumas coisas que vão definir a gente antes de outras coisas, por exemplo, se manifestarem. Existem alguns estudos que mostram que, por exemplo, uma criança de 3 anos antes falava e de repente pode parar de falar. E é uma manifestação que veio um pouco mais tarde. Ela ainda é uma criança, um bebezinho de 3 anos, e ele
falava e ele parou de falar, passou a ser não verbal. Mas algumas características, por exemplo, desse comportamento já vêm sendo desenvolvidas antes. Talvez se fosse uma criança mais quieta, que ficasse mais no canto e não respondesse verbalmente para tudo. Talvez fosse uma criança que teve uma atipicidade na hora de falar, começou a falar mais tarde. E aí a gente lembra que o autismo é um espectro, então não é só a parte, por exemplo, do falar mais tarde. Mas, por exemplo, acontece também do falar precocemente. O falar muito cedo também pode ser um aspecto. Ele é um espectro. Ele tem os dois lados. Então, há características que às vezes a gente não percebe e vão sendo manifestadas desde a primeira infância. Existem algumas manifestações que são específicas que elas vêm de acordo, por exemplo, com a idade cronológica. A gente tem diferenças de outras pessoas que têm a mesma idade que a gente. Às vezes tem a habilidade verbal também. Isso impacta nas nossas habilidades intelectuais. Às vezes tem alguns estudos, não necessariamente, mas tem alguns estudos que falam que autistas têm muita comorbidade com transtornos de desenvolvimento intelectual. Mas, eu já falei isso no último episódio, tanto autista quanto TDAH, a gente está proporcionalmente no mesmo nível da população neurotípica quanto a desenvolvimento intelectual. Então, não significa que os autistas são mais geniais ou são mais burros. Existem pessoas com altas habilidades de superdotação no autismo, existem pessoas que estão abaixo da média no autismo e existem pessoas que estão na média da média da inteligência no autismo e proporcionalmente isso não tem diferença do resto da população, ok? Mas é que existe uma comorbidade em alguns estudos que mostram com transtornos intelectuais. Enfim, e também uma das manifestações é a severidade do autismo, é o quanto isso é persistente, quanto isso afeta a nossa vida, quanto isso causa um sofrimento e um impacto pra gente a vida inteira. O Cid também fala que os sintomas, eles resultam desses déficits significativos e que, geralmente, eles são suficientemente severos para causar impacto em funções importantes. E olha, eu tô falando de todos os autistas. Eu não tô falando, e existe um preconceito muito grande do tipo, autista nível 1 não precisa de suporte, o autista nível 1 não tem impacto. Não. Todo autista é autista, nível 1 ou nível 3. Se tiver um nível X bolinha 14, ele vai continuar sendo autista e ele vai continuar precisando de suporte. E ele vai continuar tendo o impacto tanto nas áreas pessoais, familiares, sociais, educacionais, ocupacionais e outras áreas importantes da vida. Então, o autismo, ele é prevalente, ele acontece durante a vida inteira, desde que a gente nasceu até o fim da nossa vida, e vai impactar nas nossas funções em todos esses aspectos. Ele pode variar de acordo com o contexto, tanto, por exemplo, contexto social, educacional, outros tipos de contexto. Por exemplo, se você tem mais acessibilidade ou menos, se você tem um ambiente que ele é mais controlado, porque você já está acostumado ou não, por exemplo, isso pode variar como os sintomas se apresentam naquele momento, por exemplo. Além disso, autistas têm um impacto em uma gama de funções, tanto intelectuais quanto de linguagens, segundo o CID. Por exemplo, pessoas dentro do espectro podem ter funções que adequadamente correspondem ao contexto e outras que fogem disso. Mas muitos desses problemas que a gente tem, e geralmente é o que faz buscar o critério diagnóstico, eles são mais aparentes do que para todo mundo. Então, quando a gente tem uma dificuldade, não é uma dificuldade às vezes que todo mundo tem, porque a gente tem com uma frequência muito maior, é muito mais aparente essa dificuldade que a gente tem. Então, o diagnóstico vem justamente nesses casos. Não é uma pessoa que de vez em quando tem um pensamento que ele é mais restrito e só consegue fazer as coisas daquele jeito. É uma pessoa que é sempre assim. Uma pessoa que sempre tem algum tipo de dificuldade de se expressar ou de se fazer entender, ou talvez entender o que as outras pessoas querem dizer. Mas
não é de vez em quando. Então, vamos lá. Existem alguns aspectos que eu quero destacar aqui, por exemplo, comunicação, relacionamento interpessoal, comportamentos, hiperfocos, estímulos sensoriais, e a gente vai falar disso tudo. Vamos começar com comunicação. O que o CID-11 fala sobre isso? Tanto na comunicação verbal quanto não verbal, a nossa compreensão, esse entender a linguagem, o uso de contextos sociais, isso é uma habilidade inata, é uma habilidade que a gente vai aprendendo ao longo da vida. O bebezinho não nasce sabendo falar, obviamente. Então a gente vai aprendendo a falar e entender e interpretar contextos. Tanto na hora de iniciar uma conversa, quanto sustentar uma conversa e ter essas interações. E mostrar interesse também, interesse mútuo, por exemplo, você compartilhar esses interesses com outras pessoas, ou dar respostas apropriadas ou inapropriadas em, por exemplo, situações sociais que levam a comportamentos que talvez possam não ser socialmente aceitos naquele lugar, naquela hora. Isso vai modular o nosso contexto social. Isso tudo faz com que são coisas que o autismo tem problema em todas essas partes. Então, essa integração de linguagem falada e, às vezes, complementando uma linguagem de pistas até não verbais, como, por exemplo, você manter contato visual com outras pessoas, gesticulação. Pode ser pessoas que gesticulam de menos ou pessoas que gesticulam demais. Eu gesticulo demais, eu tenho... Isso vem tanto do autismo quanto do TDAH, eu tenho muita hiperatividade, e isso pode vir dos dois. Ou, por exemplo, expressões faciais, ou que a gente... Por exemplo, alguém falou alguma coisa e você achou que foi uma besteira. Muitas vezes você pode não conter as suas expressões faciais e as pessoas falam, tá na sua cara o que você achou. E as pessoas neurotípicas, as pessoas esperam que você faça uma cara blasé quando alguém tá falando a maior idiotice do seu lado, ou fingir que você não foi afetado quando alguém faz uma coisa que você não gosta e te machuca, por exemplo. Então, às vezes, esse controle das expressões faciais, ou algumas pessoas autistas são muito julgadas de ter, por exemplo, expressões robóticas, de ter sempre a mesma expressão facial. Como eu falei, ele é um espectro, ele pode ser pessoas que são extremamente expressivas ou pessoas que mantêm, geralmente, uma mesma expressão. São dois aspectos que podem acontecer. Além disso, a linguagem corporal também, uma linguagem que é uma linguagem não verbal. Podem ser comportamentos que podem mostrar até a frequência e a intensidade que uma pessoa, como isso acontece no autismo com uma frequência. Nos relacionamentos interpessoais, essa habilidade de imaginar, por exemplo, e responder a sentimentos de outras pessoas, a estados emocionais de outras pessoas, ou como as nossas atitudes afetam os outros, significa que a gente não tem empatia? Não. Significa que às vezes a gente não pensou antes de fazer uma atitude ou de falar uma coisa, porque a gente não considerou o que a outra pessoa estava sentindo, ou porque a gente não percebeu, às vezes, aquele contexto. Às vezes isso também entra na habilidade de manter um relacionamento com pessoas próximas, tanto relacionamentos românticos, quanto de amizade, ou até relações familiares. Às vezes a gente tem bastante dificuldade em manter este relacionamento de igual para igual. Os nossos comportamentos geralmente têm padrões persistentes, ou seja, a gente tem interesses, atividades que claramente são atípicos. Às vezes eles são excessivos para um indivíduo daquela idade, por exemplo, num contexto sociocultural. Às vezes é muito restrito, é muito repetitivo, é muito inflexível, às vezes a gente só quer ver aquele assunto, falar daquele assunto. A gente não tem muito interesse sobre outras coisas também, que fogem muito das coisas que a gente gosta. Isso muitas vezes se manifesta, por exemplo, de pessoas que às vezes não sabem conversar aquela conversinha
de elevador, e o tempo? O tempo tá bom, ou que tempo ruim, não é mesmo? Porque às vezes as pessoas não entendem o motivo disso, ou às vezes a gente acaba aprendendo a fazer isso pra não parecer uma pessoa tão esquisita, mas não necessariamente é uma situação que a gente se sente confortável. Elevador é uma situação que as pessoas não se sentem confortáveis normalmente, mas existem, como eu falei, para ter o diagnóstico, existem níveis. As pessoas acabam aprendendo a lidar com isso, mas o autista nunca vai se sentir... Não vou falar todo autista, mas tem situações que a gente é muito pior que as outras pessoas, incomodam a gente num nível muito pior do que as outras pessoas. Isso entra também em nível de adaptação a novas experiências e circunstâncias. Muitas vezes isso é altamente associado com estresse quando a gente vai passar por uma situação nova, experiência nova. Isso faz com que, às vezes, mudanças triviais em ambientes que são familiares, são controlados pra gente, coisas que a gente está acostumado, pareçam coisas muito grandes. E às vezes a gente tem uma resposta que ela não foi antecipada para os eventos, para as coisas que aconteceu, e é uma resposta muito desproporcional. Eu vou dar um exemplo muito pessoal de uma coisa... Às vezes acontecem coisas que são extremamente triviais, e coisas do dia a dia que não tem o porquê a gente se abalar tanto por uma coisa tão idiota. Pelo menos eu penso assim comigo, assim. Por exemplo, há um tempo atrás, meu namorado separou algumas blusas para doar, e algumas delas, inclusive, nem foram blusas que eu dei pra ele. Mas ele separou pra doar. Mas, na minha cabeça, ele tava jogando aquilo fora porque a gente tá num processo de emagrecer e ele doou porque não serviam mais. Na minha cabeça, eu fiquei tão irritada por ele fazer isso sem me consultar, porque eu achei que ele não deveria jogar aquelas blusas. Ele não tava nem jogando fora, ele tava doando pra pessoas que precisavam mais, mas... Na minha cabeça tinham tantas blusas que eu gostava e eu não fui consultada de uma coisa que absolutamente não tinha a ver comigo, mas eu fiquei muito estressada. E eu fiquei uma tarde sem falar com ele por uma coisa completamente idiota. E isso é o tipo de resposta que é muito além do que as pessoas deveriam fazer, o que é esperado. Parece muito imaturo para a idade que a gente tem. E é o tipo de coisa... Hoje eu paro e penso, vai ser uma coisa tão pequena, tão besta, que não afeta em nada na minha vida ou na vida dele, não vai ter consequências, mas naquele momento os argumentos que eu tinha na minha cabeça faziam todo sentido pra mim. E aquilo me abalou muito, por uma coisa muito pequena, e por uma mudança numa rotina de ele doar coisas que eu gostava de vê-lo vestido naquelas roupas. E aí eu não ia ver mais, e aquilo me incomodou, num nível que não precisava. Às vezes, não precisam ser mudanças grandes, às vezes podem ser mudanças muito pequenas. Vamos supor, você acorda e escova o dente e se arruma sempre na mesma ordem. Se em algum dia você muda a ordem que você faz isso, você vai, às vezes, perder todo o processo, e para se encontrar de novo nesse processo de que passo que eu tô, o que eu preciso fazer agora, você precisa começar tudo de novo e fazer tudo de novo. Quem nunca tomou banho e já se ensaboou mais de uma vez, ou já lavou a cabelo mais de uma vez, porque em algum momento você trocou a ordem do shampoo, ou do condicionador, ou do sabonete, e aí você parou e falou, não, calma, mas será que eu já terminei? Será que eu já fiz todas as etapas? Vamos começar tudo de novo pra ter certeza que eu fiz tudo direitinho. Às vezes é uma coisa besta. Enfim, é trivial. Muitas vezes é trivial. Muitas vezes pode ser uma coisa muito grande, mas muitas vezes é algo completamente corriqueiro, cotidiano, que não vai influenciar ninguém. A menos na parte do banho, porque aí na parte do banho você vai ficar sujo. Mas enfim, estou fugindo do assunto. Tem também esse apego a coisas inflexíveis, particularmente rotinas. Por exemplo, a gente seguir rotinas que são coisas que a gente faz que são familiares, por exemplo, esse processo de acordar, escovar o dente, tomar banho, se arrumar, enfim, que eu falei, ou que tem um momento preciso que a gente faz. Por exemplo, em horas de refeição, ou de pegar transportes, ou dirigir, por exemplo. Às vezes a gente se apega demais a essas regras que a gente faz para nós mesmos, por exemplo.
Por exemplo, quando criança, regras de jogos, ou eu me apego às vezes muito a leis para definir algumas coisas. E isso, às vezes, esse apego que a gente tem não significa que as coisas não podem ser flexíveis ou interpretadas. Mas, às vezes, a gente tem mais dificuldade de deixar esta flexibilidade e perceber essa elasticidade de algumas coisas. Então, a gente tem, às vezes, padrões até que são ritualísticos. Do tipo, a gente faz sempre a mesma coisa na mesma ordem. Isso a gente faz quase um ritualzinho, que tem que ser sempre daquele mesmo jeito. Para um propósito externo até, para uma preocupação, às vezes, de esquecer alguma coisa, ou de a gente separar objetos de uma certa forma, enfim. Isso é um tipo de padrão repetitivo e estereotipado. Isso também pode se refletir em movimentos que a gente faz. Por exemplo, é muito comum, desde a infância, até na vida adulta também, é uma coisa que chama stimming, que são movimentos repetitivos. Na infância, por exemplo, pode ter muito quando a pessoa mexe o corpo inteiro num movimento, quando a pessoa fica meio que se balançando. Eu faço isso até hoje. Ou, por exemplo, quando a gente... em crianças acontece muito isso, quando andar na pontinha dos pés, por exemplo. E aí eu vi uma vez um relato de uma pessoa autista que eu achei muito interessante. A pessoa falou assim, eu nunca tive problema de andar nas pontas dos pés. Mas aí eu fui ver as minhas meias e elas estão sempre desgastadas na parte da frente. Comigo acontece exatamente a mesma coisa. Quando eu parei pra pensar nisso, eu não ando nas pontas do pé. Teve uma fase que eu andava, mas era uma coisa muito pontual no meu contexto. Mas eu gosto de andar descalça em casa e eu sinto muito frio nos pés, então quando eu tô com frio eu coloco uma meia com antiderrapantes. Eu adoro andar de meia com antiderrapantes em casa ou descalça. E aí todas as vezes que elas furam ou elas desgastam, é sempre na parte da frente dos pés. É sempre na almofadinha dos pés. E eu descobri também que é mais comum que autistas tenham mais problema nessa parte dos pés, porque a gente imprime mais força nessa parte. Por algum motivo. Um dia eu ainda vou pesquisar sobre isso, se tem alguma relação comprovadamente científica para isso. Mas eu acho engraçado pensar que pode ser uma coisa tão... que do dia a dia, nossa, a meia furou. Onde ela furou? Onde ela sempre fura. No ponta do pé. E aí você vai ver, parece um padrão. Enfim, você pode nunca ter andado na ponta dos pés, a menos que você seja uma bailarina, mas você nunca ficou andando na ponta dos pés, mas você tem um padrão aí, por exemplo, de comportamento. Enfim, tô fugindo um pouquinho do assunto, mas nem tanto, porque é um pouco relacionado. Outro tipo de movimento repetitivo, estereotipado, pode ser movimentos muito com as mãos, às vezes gesticulação, ou movimentos muito com os dedos, ou às vezes um tipo de postura que você fica sempre sentado daquela maneira, por exemplo. Outro tipo de persistência no autismo é o próprio hiperfoco, o hiperfoco é um estado que a gente entra, que a gente esquece completamente a noção de tempo, de espaço, enfim. A gente fica muito preocupado com alguma coisa que a gente, às vezes, gosta muito. Então, o C. Jones, ele define justamente esse hiperfoco como uma preocupação persistente com um ou mais interesses especiais, ou, por exemplo, partes de objetos, ou tipos de estímulos, por exemplo, específicos. Isso pode incluir mídia também. Quando a gente está no celular, quando a gente fica, por exemplo, vendo vídeos, Instagram, TikTok, o próprio movimento repetitivo do nosso dedo movimentando para cima pode ser um tipo de um estímulo adquirido. É uma coisa que a gente faz, ele vai... É um movimento repetitivo. É um movimento repetitivo que neurotípicos também têm? Sim, mas vamos lá. Intensidade. Neurotípicos perdem a noção do tempo quando eles estão na mídia social também, mas não do mesmo jeito que autistas e TDAHs perdem a noção. Do tipo achar que passaram 5 minutos e passaram 5 horas e você perdeu a tarde inteira
sem fazer nada que dê um propósito pra sua vida, por exemplo. Não que a nossa vida precise ter propósito a todo momento, mas de repente você tem aquela sensação de caramba, passaram horas e eu fiquei aqui e eu não percebi esse tempo passando. Essa particularidade está extremamente ligada ao hiperfoco. Chama miopia temporal. A gente perde a noção do tempo. Às vezes a gente fala, vou ver só isso daqui rapidinho, e o rapidinho passou mais de uma hora, e você precisava sair, você deixou alguém esperando, e você entrou num hiperfoco. Essa é a diferença entre um neurotípico e um autista ou um TDAH. Esse hiperfoco tem necessariamente uma perda de noção de tempo, de espaço, não necessariamente de espaço, mas principalmente uma perda de tempo. Você não faz uma noção das coisas que às vezes as pessoas falam com a gente não faz noção do que as pessoas falaram com a gente, porque a gente não ouviu. A gente tem esse foco que ele é um túnel, ele é completamente direcionado e nada parece que funciona e existe fora daquilo. E isso, neurotípicos, ou seja, quem não tem nenhum transtorno, as pessoas não passam por essa experiência. Eu acho muito estranho pensar que as pessoas não se perdem completamente quando elas fazem uma coisa, mas teoricamente o que a sociedade vê como padrão é o outro lado. E o hiperfoco também é algo geralmente que pode ser um apego, que ele pode ser não usual, e a gente é muito apegado a isso. Pode ser objetos também, assuntos. Às vezes, por exemplo, podem ter algumas coisas de conforto pra gente, que a gente tem desde a infância, ou objetos que a gente adquiriu em algum momento da vida, que a gente gosta de ter eles por perto, ou que a gente não joga fora. Existe um certo apego, às vezes, até a objeto. No autismo também tem uma parte que é de estímulos sensoriais. E, muitas vezes, eles prevalecem a vida inteira. Eles são excessivos. A gente tem uma hipersensibilidade ou hipossensibilidade até de estímulos sensoriais. E qual a diferença de hiper e hipo? Hipo, muitas vezes, a gente precisa do estímulo, e a gente busca o estímulo, e o hiper às vezes, quando tem o estímulo demais e a gente quer fugir dele. Então, exemplo de hipossensibilidade. Você talvez esteja muito agitado, você precisa externalizar isso, então você começa a fazer stimming e comportamentos repetitivos. Exemplo de hipersensibilidade. Tem uma roupa que você vestiu, que tem uma etiqueta ou um tecido que está te incomodando demais, e tudo que você vai focar é a sensação que aquilo causa na sua pele. Ou, por exemplo, você está num ambiente que tem muito barulho e você não consegue focar em mais nada, a não ser como aquele barulho te irrita, e parece que todos os seus outros sentidos vão focar em como aquilo faz você sentir. Isso pode ser também emocional. A gente pode ser hipersensível emocionalmente, ou seja, tem uma sensibilidade de sentimentos que é maior do que outras pessoas também. Isso também acontece no TDAH. Então, acontece que, às vezes, as outras pessoas não vão entender como algum estímulo sensorial pode nos afetar de uma maneira tão brusca e tão intensa. Às vezes a gente antecipa sons, às vezes a gente fica muito incomodado por luzes e texturas, especialmente texturas de comida e de roupa, ou odores, por exemplo, gostos, temperaturas. Existem, como eu falei, é um espectro. Isso acontece tanto no autismo quanto no TDAH, tá, gente? É engraçado pensar que a gente tem comportamentos com extremos de temperatura. Tem pessoas autistas e TDAHs que vão se incomodar muito com o frio, e vão ser as pessoas que estão extremamente encapotadas em qualquer situação, com 15 cobertores, e vai ter a pessoa que faz, sei lá, 20 graus, a pessoa já tá de bermuda e regata, e, sei lá, tá quase, sei lá, nevando num lugar, e a pessoa, no máximo, colocou um casaquinho leve. Então, tem a pessoa que tem muito calor, e ela sente muito calor, e é
um calor extremo que neurotípicos não sentem tanto assim, não incomoda tanto assim. E o outro lado também, por exemplo, pra mim fez um pequeno friozinho, eu já tô coberta, já coloquei uma meia. Eu tenho meus amigos, eles falam que em alguma outra vida eu devo ter vivido na Sibéria, porque eu sinto muito frio e porque eu sempre tô preocupada se eu vou ter cobertores e casacos suficientes para me aquecer nas situações. Então é esse nível, às vezes os nossos comportamentos entram naquele do que as pessoas neurotípicas chamam de isso é meio estranho. Pra gente é completamente normal. Enfim, calor, frio, dor também. E isso pode ser bem conhecido que pessoas autistas às vezes têm um limiar pra dor que é bem alto. Às vezes você não percebe que você tá com dor. E eu incluo às vezes fome nisso também. Ou vontade de ir no banheiro, essas coisas primárias. Às vezes a gente não sente que a gente tá com dor ou que a gente tá sentindo fome e até o nível disso tá quase explodindo. Você fala, nossa, realmente isso está doendo. Isso acontece, o nosso limiar de dor pode ser muito alto. E aí pode ter coisas que, por exemplo, minúsculas, pequenas e você sente mais dor do que você deveria. Usando um exemplo bem pessoal e é bem bobo, mas enfim, eu consigo aguentar uma depilação com cera quente completamente numa boa, como se fosse uma terça-feira, e aí uma microagulha de... Eu sei que muita gente tem problema com agulha, mas uma microagulha de diabetes que é minúscula, ela é menos do que a unha do meu mindinho, eu sinto cada milímetro dela, e eu fico com uma aflição absurda, e é uma coisa que mal dá pra ver. Então, às vezes é uma coisa... Às vezes podem ser os dois lados de sentir dor e se ficar muito incomodado com uma coisa que é muito pequena e as outras pessoas não se incomodam, ou se incomodar de menos com outras coisas que outras pessoas estão gritando de dor. Já eu vou tentar resumir essa parte, mas enfim, para não ficar um episódio muito longo, mas o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística, que ele é feito pelos Estados Unidos, enfim, ele fala que o autismo é uma consolidação de um transtorno. Já o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Estados Unidos, na versão TR, na versão que é a revisada. Antigamente, elas falavam muito, por exemplo, de Asperger, transtorno de Asperger. Isso não é usado. O próprio DSM tirou todas as menções a Asperger, porque além de ser preconceituoso, além de ser socialmente uma coisa que não é aceita, Asperger foi um cientista nazista que fazia experimentos em crianças e experimentos em autistas, então é completamente errado usar Asperger, enfim. E o DSM mudou isso e tudo hoje é autismo. Tudo hoje está dentro da categoria transtorno do espectro autista, ok? Não quero ouvir ninguém usando Asperger aqui. Existem vários problemas com essa palavra, mas enfim... um dia talvez, quem sabe, eu faça um episódio sobre isso, mas provavelmente não. E o DSM-5 fala que o TEA, o transtorno do espectro autista, ele pode ser diagnosticado 3 a 4 vezes mais frequentemente em pessoas que são identificadas e se identificam com meninos, como homens, do que em pessoas que se identificam como mulheres. Só que o próprio DSM fala que, em média, a idade do diagnóstico para pessoas que se identificam como mulheres, ela é mais tardia. Então, quando a gente é mulher, quando a gente se identifica como mulher, a gente tem uma probabilidade muito maior de vir com outras comorbidades, ou seja, com outras condições conjuntas que são identificadas e diagnosticadas antes e fazem com que a gente não tenha o diagnóstico de autismo quando a gente deveria ter. Então, muitas vezes, mulheres não têm, por exemplo, impactos de inteligência e de linguagem que eles são tão perceptíveis para serem reconhecidos nos padrões do autismo. E isso leva a diagnósticos que são de outras condições antes do diagnóstico de autismo, porque muitas vezes as manifestações são mais sutis.
são mais socialmente aceitas e dificuldades que são minimizadas. Porque o próprio DSM fala que, em comparação com homens, ou pessoas que se identificam como homens, o autismo em mulheres pode ter a gente pode aprender a fazer essa reciprocidade de conversa para mascarar os sintomas. A gente tem uma probabilidade maior de ter interesses em comum e dividir esses interesses e aprender a dividir esses interesses, ou ter uma integração verbal e não verbal dos comportamentos, aprender a identificar isso mais e modificar o nosso comportamento conforme as situações. Apesar de ter exatamente as mesmas dificuldades, independente do gênero, a forma como a gente se comporta e que a gente apresenta para a sociedade, ela pode ser modificada. Até porque o diagnóstico está dentro desse espectro. Então, as características clínicas podem ter mais dificuldades para serem identificadas. A gente precisa lembrar que o diagnóstico de autismo foi feito baseado primariamente em meninos, héteros, cis e que são crianças. O próprio diagnóstico não prevê muito diagnóstico em adultos, e qualquer coisa que foge muito de um menino, uma criança que nasceu identificada como menino, qualquer coisa que foge dos sintomas que esse clichê vai apresentar, vai ter uma dificuldade maior de ter o diagnóstico. Especialmente se não for, por exemplo, um menino branco de classe média alta, ou de classe média, ponto. Se for uma criança negra, se for uma criança indígena, por exemplo, se for uma menina, se for uma pessoa trans, se for uma pessoa LGBT, vai ter muito mais dificuldade de diagnóstico porque não entra nesse padrão. Então, é muito mais fácil conseguir diagnóstico para outras coisas antes do diagnóstico de autismo. Foi exatamente o meu caso. Eu tive o diagnóstico do TDAH antes, eu tive o diagnóstico... eu comecei a tratar a depressão antes, e aí, quando eu descobri o autismo, eu descobri que eu também tinha transtorno de ansiedade e o autismo também. E aí, provavelmente, o transtorno de ansiedade foi desenvolvido para tentar mascarar todas as coisas que eu não me encaixava na sociedade por causa do TDAH e do autismo. E que mesmo tentando fazer terapia pro TDAH e tratar o TDAH, ainda tinham coisas que eu ainda não me encaixava. Então eu usava a ansiedade até como um mecanismo quase de defesa para tentar prever as coisas que eu ia falhar antes de falhar. E isso me causa outros problemas, enfim. E é muito comum que pessoas socializadas como mulheres tenham experiências muito similares às minhas nesse aspecto. Enfim, outra coisa que o DSM fala é que o autismo tem 3 níveis de suporte. E a severidade é baseada tanto na comunicação social e nas dificuldades que a gente tem, quanto nesses padrões de comportamento restritivos, repetitivos, enfim. E todos os níveis de suporte, eles requerem suporte. Então, o nível 1 requer suporte, o nível 2 requer um suporte um pouquinho mais substancial, o nível 3 requer um suporte bem mais substancial. Mas uma pessoa nível 1 de suporte pode ser nível 1 e 2 ao mesmo tempo, dependendo das coisas que ela passa, dos ambientes que ela está, das dificuldades que ela tem. Uma pessoa nível 3 também pode ser nível 2, e tem dificuldades que uma pessoa... lembra, um espectro. Então tem dificuldades que uma pessoa nível 1 tem, que às vezes a pessoa nível 3 não tem. Que às vezes para uma pessoa que tem ela foi classificada como suporte nível 3, ela talvez não precise de ajuda naquele aspecto, quando uma pessoa nível 1 talvez precise de muito mais ajuda. Então, precisa ser individualizado, precisa ser compreendido, até porque o nível de suporte ele é visto de fora. Não foi um autista que chegou e falou, olha, eu preciso de muito suporte. Ou eu não preciso de muito suporte para nada. Ou eu preciso de um moderado.
quem vê isso é uma outra pessoa que não tá com a gente 24 horas por dia, que avalia conforme o que as pessoas de fora percebem das nossas necessidades e conforme elas percebem se a gente se encaixa ou não em um padrão da sociedade neurotípica. Então, o nível de suporte é em comparação com a sociedade neurotípica. O quanto a gente foge desse padrão em um ou outro aspecto. Ele acaba sendo tipo uma média. De todas as dificuldades que você tem, você precisa de mais ajuda ou de menos ajuda. Não significa que a gente não precise de ajuda. Não significa que a gente não precise de acessibilidade. A gente tem uma neurodivergência. Então, as coisas vão ser diferentes pra gente de qualquer jeito. Então, ficar julgando se as pessoas precisam de mais ou menos suporte é preconceituoso, não é legal pra ninguém e não contribui com a conversa. Não contribui com absolutamente nada, a não ser preconceituoso. Então, enfim, por exemplo, o que o DSM fala sobre os déficits persistentes em comunicação e interações sociais em múltiplos contextos. Ele fala que essa reciprocidade socioemocional pode vir, por exemplo, de uma abordagem diferente que a gente tem para algumas normas, ou às vezes para ter esse jogo de conversa de a pessoa fala, você responde, ou você às vezes não percebeu o que era para você responder, você não sabia, de repente foi uma coisa retórica e você respondeu mesmo assim. Eu tenho muito problema com essa parte, não de não responder porque as pessoas estão falando comigo. Eu respondo demais. Às vezes as pessoas estão sendo só irônicas e eu preciso me justificar. Eu sinto a necessidade de justificar algumas coisas que não precisam ser justificadas. Ou de dar explicações, por mais que eu saiba que as pessoas já sabem do que eu estou falando. Comigo é o caso do excesso, não da falta, nesse caso. De falar demais, explicar demais. E, às vezes, pecar por fazer muito quando eu poderia só ficar quietinha. E você provavelmente já percebeu isso nesse episódio extremamente longo, que eu tô repetindo as mesmas coisas. Porque eu tô explicando as mesmas coisas que eu quero ter certeza que todo mundo entendeu. Enfim, isso faz parte dos problemas do autismo. Também tem uma das coisas que o DSM fala às vezes, ter um interesse reduzido, ou você tem um problema de reduzir, de não compartilhar as coisas que você não tem interesse, você não se empolga, você não tem muitas emoções, você não é muito afetada por coisas que simplesmente não te afetam, ou que você não tem interesse, ou que você não demonstra muito isso. Ou às vezes a gente tem problemas para iniciar ou responder uma interação social, às vezes, principalmente quando a gente não está interessado naquilo, ou entrar numa conversa, por exemplo, ou até saber o que falar em situações de conversa. Muitas vezes a gente não sabe o que falar, como conversar, o que responder para as pessoas. Tem déficits não verbais também de comunicação que podem entrar nisso, com interações, por exemplo. A gente às vezes tem uma dificuldade de coordenar justamente as partes verbais e não verbais dessas interações. Então, às vezes a gente pode dar uma impressão de a gente ser pessoas meio estranhas, que tem uma cara sempre do mesmo jeito, ou uma linguagem corporal que as pessoas não estão acostumadas, ou o próprio jeito que a gente olha, ou às vezes a gente olha muito fixamente para um ponto, ou às vezes a gente dispersa e olha para um monte de coisa sem olhar para a cara da pessoa quando ela tá falando com a gente, por exemplo. Ou a própria linguagem corporal, as expressões faciais, o jeito que o nosso corpo fica nas conversas, ou sentado nos lugares, ou a gente fica parado demais, ou a gente fica se mexendo demais, ou a entonação do que a gente fala, como a gente fala. Algumas pessoas falam que autistas têm entonações meio robóticas. Comigo, no meu caso, eu sei que os meus problemas de entonação são falar muito e às vezes muito rápido, e às vezes eu fico muito afobada para falar porque eu tenho medo que as pessoas me cortem, então eu falo tudo às vezes em uma respiração só para falar muito rápido e às vezes me empolgo demais. Então isso também pode ser um tipo de problema de entonação. As pessoas... Tem gente que acha que eu sou empolgada demais, e eu já recebi reclamações com isso nas redes sociais, que eu tô fingindo um personagem. Não, gente, eu não sei fingir um personagem, porque eu não lembraria do personagem no dia seguinte se eu fosse tentar fazer a mesma coisa. Eu sou assim.
Então, quando eu tô empolgada demais, falando muito, eu falo muito, às vezes muito alto, gesticulo muito, eu falo rápido demais, às vezes, e às vezes eu me perco muito no que eu tô falando. Isso tudo são problemas que vêm junto do autismo, e alguns junto do TDAH, principalmente na parte de me perder no que eu tô falando também. Também tem problemas, a gente pode ter problemas para entender o uso de gestos, às vezes, pelo menos o DSM fala de apontar, de mostrar, de trazer objetos ou compartilhar interesses, isso principalmente quando a gente é criancinha, ou seguir o olhar de alguém que tá apontando alguma coisa com o olhar, ou, por exemplo, aprender alguns gestos funcionais de um repertório. O DSM fala que pode ser que aconteça que a gente tenha um repertório menor de gestos que a gente geralmente usa, ou de se expressar de uma maneira espontânea numa comunicação. O que pode acontecer também, que o próprio DSM escreve, é que, por exemplo, a gente pode ter um contato visual que é relativamente muito bom e dentro do esperado, ou a gente mascara muito bem isso, enquanto a gente está falando, mas, por exemplo, a gente pode ter uma integração desse contato visual com os gestos que a gente faz, com essa linguagem corporal, com as expressões faciais e a comunicação verbal, que não são conjuntas. E isso também entra não só da gente conosco, entra também da gente, por exemplo, entender a expressão facial daquela pessoa, se ela tá concordando ou não com o que a gente fala, ou, por exemplo, um problema que eu tenho muito, eu às vezes olho pra cara das pessoas, eu não sei se eu falei demais e essa pessoa tá entediada, ou se ela tá interessada no que eu tô falando e quer que eu continue falando e explicando as coisas. Isso pode ser, então, porque pra mim são duas expressões que podem ser confusas, e eu sempre tenho medo de falar demais. Então eu sempre fico olhando e procurando a parte negativa. E então eu tenho muito medo e problema de saber se e quando eu tô sendo incômoda e falando demais e monopolizando uma conversa que eu não deveria estar, porque nem sempre é fácil de ler isso na expressão das outras pessoas ou nas falas das outras pessoas, se elas estão só tentando ser educadas, por exemplo. E isso, às vezes, é uma coisa que eu aprendi que eu tive que descobrir isso. Eu achava que eu era tranquilíssima com isso, eu super interpretava as coisas, mas aí eu fui percebendo que não, talvez seja algo que eu precise trabalhar um pouco mais e precisa entender um pouco mais. E, especialmente em longos períodos, isso vai ficando mais estressante e vai afetando mais a gente, obviamente. Então, tem algumas habilidades de desenvolvimento, manter também conversas, relacionamentos, entendimentos, que a gente vai ter mais dificuldade. Às vezes até de se ajustar em contextos sociais, ou entender comportamentos que são ou não considerados próprios para uma situação, ou às vezes, por exemplo, numa entrevista de emprego, o que você deve ou não falar na entrevista, como você se deve ou não se comportar, se você pode usar, por exemplo, uma linguagem mais informal ou não, qual o contexto daquela empresa. Então, são coisas que podem vir junto com o autismo, essa dificuldade que a gente tem. Ou mesmo as pessoas falam muito de ironia e sarcasmo com autismo, e até mentiras, que aquelas white lies, as mentiras brancas, aquelas mentiras que não são exatamente, talvez uma mentira, talvez uma omissão, mas não significa que a gente não faça isso. Autistas podem ser muito irônicos, podem ser muito sarcásticos, mas às vezes a gente se comporta de uma outra maneira quando outras pessoas estão usando ironia e sarcasmo com a gente. Por exemplo, eu e a minha necessidade de ficar me explicando. Não significa que às vezes eu não entenda que aquilo era retórico, ou era irônico, ou era sarcástico, mas é uma necessidade minha. Eu não... É tipo um comichão, eu preciso fazer aquilo. Eu preciso me explicar. E muitas vezes eu entendo que é ironia, ou às vezes eu vou pensar numa... Tem expressões de linguagem que eu demorei anos para entender. Eu usava,
Mas na minha cabeça, aquelas expressões nunca fizeram sentido. Eu usava porque todo mundo usava e eu sabia o contexto para usar. Mas na minha cabeça não vi um porquê. Qual é a relação daquelas palavras naquela ordem formando aquela expressão? Porque são coisas que na minha cabeça não tinha uma conexão para fazer uma expressão que fizesse sentido. Às vezes, o DSM também fala sobre imaginação. Então, imaginar coisas, fazer um faz de conta, às vezes fazer amigos são coisas que podem ter problemas pra gente. Eu acho que talvez isso possa entrar, eu não sei se é um problema do TDAH ou se é mais do TDAH. Comigo eu tenho um problema oposto, eu tenho um problema demais em ficar imaginando e não fantasiando demais. O meu problema não é o de menos, é o de mais, mas enfim. Ou, por exemplo, quando a criança é pequena, para a idade, às vezes a criança tem mais dificuldade de contar historinhas, entender o contexto da historinha e entender que aquilo não é verdade, que ele é só um faz de conta, por exemplo. E às vezes aquela criança insiste em regras fixas para algumas coisas, mesmo na história. É engraçado, às vezes a gente faz isso até adulto. Às vezes eu fico assistindo uma série com meu noivo e aí eu fico falando, não, mas isso daqui não poderia ter acontecido, porque olha o contexto. Pra isso acontecer, deveria acontecer uma outra coisa antes. Aí o meu noivo olha pra mim, a gente ri, ele fala, ai, entra no mundinho, amor. Só entra no mundinho e isso aconteceu, então vai ser assim. Às vezes mesmo coisas que eu sei que, assim, o roteiro levou para esse lado, mas a minha cabeça fala, isso não deveria ser assim, isso não faz sentido. Eu entendi que é um faz de conta, eu sei que é um faz de conta, eu tô vendo uma série, eu tô vendo um filme. Às vezes a série e o filme tem, sei lá, um dragão, uma pessoa que cospe fogo, poderes mágicos e coisas assim. É completamente fantasioso. Mas aí, não, porque a pessoa, eu tô vendo Star Wars e o som se propagou no espaço, não, e aí não pode ser assim. Enfim, entra no contexto. E às vezes a gente tem um problema que, por um lapso, a gente lembra que aquilo não entra num contexto de realidade que é socialmente, que é aceitável ou que é cientificamente correto. Enfim. Às vezes pode ser isso, um lapso de coisas que a gente precisa ficar se explicando. Ou que a gente percebe coisas que as outras pessoas às vezes não perceberiam e não incomodariam a ela, como às vezes nos incomoda. Outra coisa que o DSM fala que às vezes a gente pode ter uma preferência para atividades mais solitárias, brincar sozinho desde criança, por exemplo, ou estabelecer amizades que às vezes a gente tem ideais que eles não são realistas. Às vezes a gente é muito mais amigo das pessoas do que elas são da gente, é uma amizade unilateral, ou às vezes a gente tem amizades que são baseadas em um interesse específico, um hiperfoco dividido com a pessoa que a gente acha que é uma super amizade e para outra pessoa ele acaba sendo só um interesse em comum e não é uma amizade como a gente acha, por exemplo. E aí, por exemplo, em padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesses, atividades, o DSM fala que essas estereotipias e comportamentos e movimentos até, ou uso de objetos, ou até padrões de fala, eles podem ser simples estereotipias motoras, como, por exemplo, balançar as mãos, estalar os dedos, ou ficar mexendo com os dedos, como, por exemplo, usar objetos, como, por exemplo, é comum ver o clichê de crianças que ficam enfileirando brinquedos e não necessariamente brincando com aqueles brinquedos, ou girando moedas, ou às vezes clicando em caneta, tendo padrões até de discurso, de fala repetitivos, e o nome disso é ecolalia, ou ecolalia, eu nunca sei como pronunciar essa palavra, que é um discurso que ele é quase... o próprio DSM fala parroting, é tipo papagaiado. Ele é repetido imediatamente ou mais atrasado de palavras que a gente ouve. Pode ser uma frase, um barulho, uma música, aquela
trecho maldito daquela música que ele fica tocando na sua cabeça repetidamente, não te deixa dormir, e de repente, do nada, você lembra um trecho de uma música e você lembra, sei lá, não é nem uma estrofe, é uma linha da música, e você fica repetidamente cantando aquela linha, porque você não lembra nem o resto da música. Você não lembra como ela começa, como ela termina, mas a sua cabeça fica repetidamente naquele som, naquela frase, naquela palavra, enfim. Isso é também uma ecolalia ou uma ecolalia, esse som repetitivo, esse padrão repetitivo de som. O próprio DSM fala o uso da palavra você, eu faço muito isso, e eu também tenho... São vícios de linguagem, isso a gente pode também chamar de vícios de linguagem, falar usar muito isso, inclusive quase como vírgulas, enquanto a gente está pensando no que a gente vai falar a seguir, ou usar palavras estereotipadas, frases estereotipadas, padrões de linguagem, por exemplo, ou insistência nas mesmas coisas, inflexibilidade, até de rotina, saindo um pouco de fala, indo para comportamentos, uma dificuldade de transição, de você parar de fazer uma coisa e trocar a coisa que você está fazendo para outra, principalmente quando você não sentiu que você terminou, ou que você está num ponto que você pode parar aquilo que você estava fazendo, é muito difícil ter essa transição. Às vezes a gente tem uma resistência a mudanças. Pequenas mudanças podem causar um estresse desnecessário pra gente, ou às vezes a gente tem a necessidade de fazer os mesmos caminhos para as coisas, ou comer as mesmas comidas, ou os mesmos tipos de comida, ou insiste em algumas regras, às vezes são regras que a gente mesmo inventou para nós, mas na nossa cabeça aquela é a regra e faz sentido e tem que ser assim, ou uma rigidez de pensamento e de padrões de pensar, ou até aqueles rituais de padrões que a gente faz, verbais e não verbais, de coisas, às vezes até questionamentos repetitivos, ficar andando sempre dentro de um mesmo perímetro, ou padrões de, por exemplo, como você vai cumprimentar uma pessoa, você vai sempre do mesmo jeito. Esse ficar andando sempre no mesmo perímetro de um lado para o outro, eu faço muito, muito, muito. E ele não é só do autismo, no meu caso ele vem do TDAH também. Ele é uma forma de hiperatividade e ele é uma forma de estereotipia. Eu fico dando voltas circulares na minha sala quando eu preciso pensar, principalmente quando eu tô estressada. Eu fico andando sempre no mesmo... eu não posso... a minha sala é um tapete e eu fico andando nesse tapete e ela nem tem área suficiente para eu chamar de percurso. São 3 passos para cá, 3 passos para lá. E eu faço isso quase num círculo, às vezes uma linha. E aí eu fico repetindo isso porque o meu corpo está em movimento, então eu já estou me livrando, eu estou hipossensível nesse momento. Meu corpo precisa se movimentar para eu me livrar de uma parte desse estresse, enquanto a minha cabeça está hiperativa, pensando em todas as possibilidades, como eu posso resolver aquele problema e quais os passos que eu vou fazer em seguida. Então, ficar caminhando de um lado para o outro, dentro de um mesmo lugar, que às vezes coisas que você faz sempre, pode ser, sim, um padrão repetitivo de comportamento, de uma estereotipia. Então, por exemplo, interesses que são fixados, que são restritos, às vezes são até anormais, que pelo menos o DSM fala, que eles fogem de um padrão normal. Às vezes a gente tem muito apego a algum, ou muita preocupação com algumas coisas, podem ser objetos, por exemplo. Às vezes a gente se preocupa demais com ele, ou a gente tenta preservar muito, ou a gente tem interesses que a gente fica muito em cima daquilo desde criança, por exemplo. Por exemplo, um bebezinho que é muito apegado a um bichinho de pelúcia, ou um tipo de paninho, fraldinha, ou uma chupeta específica, e se perde aquilo, a criança fica extremamente estressada. Quando poderia brincar com algum outro brinquedo, mas não é aquele que tem um apego. Ou, por exemplo, uma criança que fica preocupada com um programa que ela gosta de assistir, um personagem que ela gosta muito, por exemplo. Ou um adulto que, às vezes, passa horas e horas e horas planejando uma agenda inteira e planejando, fazendo 15 marcações de cores diferentes para categorizar as coisas que vai fazer, para depois nem usar tanto, mas
a organização daquilo e fazer todas essas regras foi mais importante. E também a hipo e hiperatividade sensorial na parte dos interesses e dos aspectos do próprio ambiente. Assim como o Cid fala, o DSM também fala isso, de sons, de textura, respostas extremas a isso também, ou rituais envolvendo, às vezes, gosto, cheiro, a própria textura, às vezes aparências de comida, ou ter restrições a muitos tipos de comida, ou, por exemplo, aspectos de comida. Tem algumas comidas que a pessoa não come de jeito nenhum, e às vezes não tem nem muita explicação por quê, ou às vezes a pessoa tem essa parte sensorial, às vezes ela fica cheirando muito, tocando muito alguns tipos de objeto, ou fascínio por, às vezes, luzes, movimentos, brilhos, ou às vezes indiferença à dor também, temperaturas, muito quente, muito frio, enfim. E aí, quando eu estava falando do começo do DSM, eu falei sobre mascarar. Existe uma expressão que chama masking, o DSM também fala um pouco sobre isso, que é quando a gente pretende ou a gente tenta esconder, deixar debaixo dos panos, usar uma máscara e fingir que algumas coisas não nos afetam quando elas nos afetam. Isso é muito comum para todo mundo que é neurodivergente, é um pouco mais comum para pessoas socializadas como mulheres e que se identificam como mulheres para tentar se encaixar num padrão social, porque a gente é mais cobrada, especialmente, por exemplo, de maneiras de se vestir, do padrão de voz, o tom de voz de usar, que não pode ser muito alto, tem que ser mais dócil, por exemplo, ou as maneiras de se comportar, tem que ser uma pessoa mais comportadinha, mais educadinha, por exemplo, como você deve se comportar perto das outras pessoas, e isso ajuda, são algumas das coisas que ajudam a mascarar diagnóstico e fazer com que a gente tenha diagnósticos mais tardes. Outra coisa que o DSM fala sobre masking, esse mascaramento, são comportamentos repetitivos que podem ser menos evidentes em quem foi socializada como mulher, por exemplo, porque a sociedade fala que eles são mais normativos. Por exemplo, eles não são, por exemplo, necessariamente, é um interesse em dinossauro, que as pessoas falam, ai, que interessante. Não, às vezes, um interesse, um hiperfoco de uma pessoa socializada como mulher, até para se encaixar nos padrões sociais, pode ser um cantor, uma banda, uma bandinha, um grupo de K-pop, um ator, uma atriz, por exemplo, um pet ou uma raça de animal, ou, por exemplo, moda, maquiagem. Isso são interesses que podem ser restritos, mas a sociedade encara como isso está dentro do escopo do que pessoas socializadas como mulheres deveriam se interessar. Então, quando tem um interesse de hiperfoco em alguma dessas coisas, as pessoas não acham, entre aspas, estranho. Elas não acham incomum. Elas não acham que é algo que você deveria parar de ver porque isso não vai te levar em nada na vida. Então, muitas vezes, a própria sociedade encoraja esse tipo de comportamento de pessoas socializadas como mulheres porque elas são mais socialmente aceitos. Isso também pode ser um tipo de mascaramento de sintoma que entra especificamente na parte de hiperfoco. E os próprios sintomas mudam com o nosso desenvolvimento. As coisas que a gente apresenta, as características do autismo, quando a gente é criança e quando a gente é adulto, são completamente diferentes, porque a gente não passa pelas mesmas situações no dia a dia. Então a gente inventa e a gente aprende mecanismos que são compensatórios para mascarar isso tudo. E isso acaba fazendo que a gente esconda um critério de diagnóstico, por exemplo, até baseado no nosso próprio histórico pessoal, das coisas que a gente viveu. Às vezes a apresentação de alguma característica do autismo pode parecer que ela impacta menos a nossa vida hoje em dia, porque a gente acha que a gente tenta diminuir aquilo, fingir que aquilo não é tão prejudicial pra gente, por exemplo, fingir que aquilo não causa tanto estresse pra gente, por exemplo, que a gente conseguiu se adaptar. Ou, às vezes, a gente tem estratégias compensatórias para desafios sociais que a gente ainda tem problemas e
às vezes ainda são situações que causam muito estresse, mas a gente aprende a engolir aquilo e fingir que tá tudo bem. Principalmente quando a gente tem... E a gente descobre que, com o tempo, a gente acaba descobrindo que todos esses esforços para fingir que tá tudo bem, muitas vezes causam outros problemas de saúde mental, como, por exemplo, ansiedade ou depressão. Ou conscientemente a gente ficar calculando o que deveria ser socialmente intuitivo para a maioria dos neurotípicos, a gente tem que calcular o passo a passo quando a gente é autista. Então, os nossos comportamentos, às vezes, a gente tem... pode ser um pouco mais específico para autista, a maneira como a gente se comporta e como a gente calcula o que a gente vai fazer ou não. E por isso que é mais difícil ter o diagnóstico quando você é socializada como mulher ou como você se identifica como mulher. Porque os custos das interações sociais no indivíduo, elas podem ser mais prejudiciais e deixa a gente muito mais sem energia, mais exaurido. A gente gasta muito mais da energia que a gente tem com, às vezes, coisas muito pequenas, como, por exemplo, uma interação social. E às vezes a gente não consegue se concentrar nas coisas que a gente deveria fazer, porque a gente já está gastando tanto esforço mental monitorando as interações sociais com as outras pessoas, que alguma coisa vai ficar de lado, que a gente não consegue dar conta de fazer tudo, monitorar tudo e responder apropriadamente a tudo ao mesmo tempo. Então, esse monitoramento nunca é tão efetivo e isso afeta a nossa autoestima. A gente achar que alguma coisa a gente falhou porque a gente não conseguiu dar conta de todas as interações do jeito que os neurotípicos fazem. E mesmo mascarando o máximo que a gente pode. Então, muitos autistas acabam até suprimindo alguns comportamentos que pra gente podem ter um efeito de aliviar o estresse, que podem ser até ansiolíticos naturais do autismo, como, por exemplo, a gente ficar se balançando ou tendo algum comportamento repetitivo e a gente para de fazer isso para aparecer dentro do padrão dos outros, para mascarar os nossos comportamentos. E a gente se estressa ainda mais por não estar fazendo isso, por estar se segurando fisicamente também. E para terminar, eu sei que o episódio já está muito longo, tudo isso tem consequências. A sociedade chama o autismo de transtorno, porque ele tem impactos na nossa vida. Então, desde criança, esses impactos de comunicação e de comportamentos repetitivos e até de aprendizado, isso vai impactar autistas, por exemplo, especialmente em aprender através das interações sociais. Porque muitas vezes a gente é rejeitado pelos amiguinhos. Então a gente não tem como aprender como interagir se a gente é excluído da interação. E é uma coisa que a gente acaba não conseguindo treinar o que a gente deveria. Então, às vezes, essa insistência em rotina que a gente tem faz com que outras pessoas se afastem da gente, a gente tenha menos amigos, ou até a nossa hipersensibilidade sensorial pode interferir até com as formas como a gente dorme, como a gente come, ou as nossas rotinas fazem com que mudar, por exemplo, o visual, o cabelo, até mudar, por exemplo, quem colocar aparelho, possa ser mais difícil, possa ter uma resistência maior de quem é autista. Também a gente tem dificuldades que são acima da média, às vezes em planejar alguma coisa, organizar e até assimilar com as mudanças e lidar com essas mudanças. E na vida adulta a gente tem dificuldades até para estabelecer a nossa independência, porque às vezes a gente tem uma rigidez cognitiva que ela nos causa muita dificuldade com novidades e isso faz com que o nosso funcionamento psicossocial seja bem mais desafiador quando a gente é adulto, para viver de uma forma independente, por exemplo, ou para conseguir emprego, ou para manter esse emprego e ter uma vida de sucesso no trabalho, por exemplo, ou até acadêmica. Existem consequências funcionais também que vão para
até a terceira idade no autista, que são pouco faladas, e o DSM fala isso também, que vem a nossa saúde também, porque isso tudo causa impactos em isolamento social, que fica muito mais evidente quando a gente já está numa idade muito avançada, por exemplo, ter muito menos amigos, muito menos pessoas com quem a gente pode contar, ou talvez não ter constituído uma família e ter esse problema com as pessoas que você convive, ou ser uma pessoa que se isolou quando ficou idosa, por exemplo, ou problemas mais de comunicação, especialmente autistas idosos, têm mais problema ainda de procurar ajuda e de admitir que precisa de ajuda e de admitir que tem alguma coisa que não faz bem, não faz direito, ou que poderia dar o braço a torcer, e porque pedir ajuda não é desmérito a ninguém. Então, é uma coisa que, inclusive, a gente precisa treinar desde muito novo. Pedir ajuda não é um desmérito, pedir ajuda não faz com que você seja menor do que alguém, ou mais ou incapaz, ou menos capaz, enfim, do que ninguém. Mas se a gente não treinar isso desde mais novo, vai chegar na idade adulta e vai chegar quando a gente for idoso, aí a gente não vai conseguir pedir ajuda, porque a gente vai ter criado tantas barreiras ao longo da vida que quando a gente precisa, a gente não vai ter, às vezes, ninguém para contar, e às vezes a gente não acha que a gente pode ter o direito de contar com ninguém ou contar com nenhum tipo de acessibilidade. Eu sei que terminou de uma forma meio triste, enfim, mas são coisas para a gente refletir. Esses são os principais impactos e características do autismo na nossa vida, e eu quero saber o que você acha, se você passa por esses problemas, se você não tem esses problemas, ou o que você tem mais dificuldade, o que você tem menos dificuldade. Fala comigo lá nas redes sociais. Eu tô em @tributdh em todas as redes. Eu também criei @tributatdh, mas por enquanto eu não estou usando, porque é muita rede para usar. Então, enfim, falem comigo, me marquem, mas me marquem na TribuTDH também, porque a TribuTDH, pelo menos até o momento dessa gravação, eu não estou usando, mas existe. Enfim, e para todo esse projeto continuar, eu dependo literalmente de você. Se você é um apoiador da TribuTDH, você já recebeu esse episódio com bastante antecedência, você já sabe de todos os segredos de bastidores que estão acontecendo na TribuTDH e na TribuTDH. E como eu disse no começo do episódio, esse podcast, ele vai ser uma temporada. Se tiver apoiador suficiente, se as pessoas gostarem, se elas se empolgarem, e eu vou pensar em continuar, eu acho que eu vou continuar, mas eu dependo de você. Então, apoie o projeto. Se você apoiar, você ainda tem direito a um grupo exclusivo. É um grupo cheio de autistas, TDAHs, TATDAHs. Você tem direito também de participar do nosso encontro anual, que é só para apoiadores. E também participar das gravações. Quando, numa próxima temporada, tiver algum eventual episódio com roda de conversa, com participações, se você apoiou, você vai poder participar. Você ouve seu nome no fim dos episódios, você recebe, como eu falei, os episódios adiantados, e tem muito mais coisas de segredos de bastidores e muito mais coisa acontecendo que você vai saber antes de todo mundo. Então é isso. Se você quiser que tenha mais episódios, vai lá em apoia.se/TribuTDH e se torne um TDAH Hyper, um apoiador. É isso. Beijos da Tata e até a próxima. Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos apoiadores da TribuTDH que fazem tudo isso acontecer. Os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Sky Atura, Mari Mendes, Aline Mie, Brunner Titonelli, Lemaia, Aline Coelho, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Diego Quinto, Fábio Brunetti, Zé Alexo, Sandro Tomit, Eric Alves, José Martins, David Correia, Vinícius Paes, Ana Luísa, Virgílio Tamires da Silva, Laís Calazan, Santiago Luz, Bianca Eunice, Marina,
Caio Guilherme, Rafael Ribeiro, Andréia Ferraz, Wesley Rueda, Adriana Leopoldi, Thalita Camargo, Zéder, Mônica Becker, Fernando Finotto, Tereza Cristina, Larissa Alice, Matheus Leiner, Amauri, Renato Ribeiro, Rafa Brito, Antônio Cristal, Ivane, Tori Ritter, Samuel Fabel, Marcos Augusto, Gabi, Silvia, Lua, Sônia Kemina, Matos, Regis Nazi, Antônio Luiz Almeida, Marcos Vinícius, Rodrigo Ken, Saluli, Andrei, Paulo Belotti, Neio Carvalho, Paulo Fernandes, Bibiana Motra, Raquel Madeira, Bruna Barlac, Lana Thalita, Caio Figueiredo, Daniele Bretas, Dani, Marina Medeiros, Lucão, Muti, Larle Klotovinski, Juan Rocha, Diego Correia, Priscila Santiago, Wellington Gleidson.